Tudo bem? E aí, tudo jóia? Pronto Que... aí para tocar o terror? Oh, graças a Deus. Que bom, que bom. Hoje o Instagram está permitindo fazer a live. Na última eu tive as conexões estavam boas. Hoje, graças a Deus, está tudo certo. Doutora, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite para a gente transbordar na vida das pessoas. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção aí, de passar algumas coisas para esse povo que está nos assistindo aí. Doutora, a gente se conheceu lá no Método IP, né? A gente não nos conectamos muito lá, mas depois do grupo e assim nas conversas e na hora que eu entrei no seu Instagram eu fiquei assim, eu falei, uau, que é isso? Eu achei demais todo esse projeto que você tem falando da mulher de uma forma diferente, né? E eu queria já, doutora, que você já começasse a contar sobre isso, toda essa sua história de vida e que partiu até você ter esse projeto maravilhoso e essa decisão que você contou um pouquinho pra gente lá no Método IP. Bom, na verdade, eu sou médica de formação e eu atuei durante um tempo na área da dermatologia, mas eu não estava satisfeita porque eu sabia que Deus tinha algo maior para mim, que o meu propósito era algo maior. E eu passei por um período aí de amadurecimento, transformação. Eu falo que Jesus ele é especialista em nos pegar, nos Sim. desconstruir, ele nos conserta, depois ele nos remodela a maneira como ele quer e aí ele nos reconstrói novamente. Então foi o que Deus fez comigo nesse período. E nesse período eu pude saber qual é a minha verdadeira identidade, o meu propósito, para que eu fui chamada e ser ativada aí nesse processo do IP. E eu estou aqui hoje como mensageira da palavra, como uma pessoa que vai trazer algo para edificar a sua vida, para transformar a vida de pessoas e para que eu possa também ativar outras pessoas aí, para que elas também possam ser generais aí do reino junto com a gente, né, Flávio? Essa Poxa, que é a legal. nossa missão aí na Terra. Doutora, quando a gente fala de propósito, eu costumo falar muito aqui com os meus clientes, com os meus amigos, a gente tem usado isso. E assim, o propósito é algo muito maior do que as pessoas estão até dizendo ou estão falando. Eu digo que o propósito é uma missão mesmo colocada por Deus na nossa vida para a gente transbordar a vida de outras pessoas. E eu achei fantástico quando a doutora falou assim, eu mudei totalmente a roda na minha vida, mudei totalmente a história da minha vida, tudo que eu estava fazendo, para poder transbordar na vida de outras pessoas, né? E eu vi, doutora, que no seu Instagram, nos seus vídeos, em todos tudo que você fala sobre o empoderamento. O que é como que é essa visão de empoderamento que você tem? Antes da gente entrar, Flávio, só para as pessoas entenderem, olha como Deus faz as coisas muito doidas. A gente às vezes questiona, fala, ai, mas a gente tem que só aceitar o propósito. Eu comecei um projeto para falar para mulheres, né? Aqui Certo? nas redes sociais eu tenho um foco que eu tenho falado muito com as mulheres. Mas aqui na minha cidade eu trabalho com homens. Eu trabalho Hum, com pessoas em situação de rua. Eu tenho um projeto que chama Projeto Alimentando Almas, onde eu tiro pessoas da rua e coloco-os em centro de recuperação e dou a chance para que elas possam recomeçar novamente. É um projeto que eles passam o dia ali comigo, eles recebem lanche da tarde, eu dou uma palestra à tarde, aí eu fico batendo papo com eles, convidando quem quer sair das ruas. Depois à noite eu dou outra palavra. Aí a gente finaliza com uma oração e eles jantam, comem a sobremesa e eles vão embora. E eles tomam banho, ganham roupa. Então eu falo, Deus, eu não estou entendendo aqui o que essa está acontecendo? logística. Mas é muito legal, porque acaba que quando a gente está dentro do propósito, a gente só segue a direção, a gente não questiona. E lá tem sido eu falo que o meu projeto é o meu laboratório, né? E que tem tido resultado. Quando eu aceitei de coração, falei, tá bom, Deus, eu vou fazer algo para retribuir aquilo que o Senhor tem feito por mim. Deus tem me abençoado assim de uma forma que, olha, a gente tem se conectado, Deus tem colocado pessoas no meu caminho e a gente não precisa fazer força, como você está falando de propósito. A gente não faz força para que as coisas aconteçam, as coisas fluem naturalmente, né? E tanto a gente começa a se tornar próspero em todas as áreas, nas 12 áreas da nossa vida. Tanto na parte familiar, na parte espiritual, na parte de contribuição social, em todas as áreas que você pensar hoje, eu posso falar, eu sou uma pessoa próspera.
eu sou uma pessoa, uma mulher plena, porque eu descobri Uau. tudo isso e foi através de quê? De cumprindo o meu propósito. Aí você me pergunta assim, você fala sobre empoderamento. Na verdade, eu fiz esse tópico para elucidar algumas coisas aqui que as mulheres confundem um pouco o caminho do empoderamento e aí isso pode travar aí ela no desenvolver do seu propósito. Empoderamento é uma palavra que ela vem do inglês chamado empowerment, que a tradução ela não tem muita liga aqui com o que a gente entende, mas assim, a palavra mais próxima que a gente chega aqui na verdade, empowerment a gente traduz como enaltecimento. Ou seja, nós vamos enaltecer outras mulheres e ajudar outras mulheres que elas também possam encontrar o seu caminho. Então, essa é a palavra. Aí você ajuda essa mulher a conquistar o seu espaço, tanto dentro de casa, como no seu trabalho, nas ruas. No que ela for fazer, ela vai entender qual é o espaço dela lá dentro. E a partir disso, você consegue fazer com que ela enxergue o seu propósito de vida e você ative a identidade dessa pessoa. Então, às vezes as pessoas falam aqui, eu sou uma mulher empoderada, as mulheres, empoderamento, porque está num cargo top, porque está competindo com homem. Gente, não é nada disso. Empoderamento, você nunca vai poder se igualar ao homem, porque Deus não te criou para ser igual ao homem. Deus te criou para você ter um lugar ali. Às vezes, eu sei que muitas feministas me matam aqui, porque elas não aceitam isso. Mas como a gente segue o manual da vida, que é aquele livro milenar, que pelo menos foi o meu livro de cabeceira, desde que eu nasci, que é um livro que eu estudo e que me inspira. Então, eu sigo esse preceito, que empoderamento não é você se igualar ao homem, não é nada disso. O que aconteceu? Que quando Jesus viveu aqui na Terra, a realidade cultural da época era completamente diferente. E essa realidade cultural, ela tinha destruído o valor da mulher na sociedade. Aí a mulher não tinha vez, a mulher era para casar, procriar, ela não servia para dar opinião para nada. Sim. E o que Jesus faz? Jesus vem, traz de volta a mulher, a posição de criação dela e começa a tratá-la de igual valor. Porque tinham mulheres no ministério de Jesus e Jesus as tratava igual, não tinha diferença de tratamento. E Jesus usa como parâmetro isso, o propósito para qual ele a criou, né? Então você, mulher, você é essa mulher linda que Deus criou dentro do propósito, a imagem e semelhança dele para cumprir o seu papel aqui na Terra. E aí as pessoas falam, mas então o que é empoderamento? Gente, você ser uma mulher empoderada, sabe como que você se torna empoderada? Você tendo conhecimento profundo da palavra. Quem conhece a palavra se torna empoderada. É você também reconhecer a sua identidade de filha. Filha do Criador. Você é filha, você tem identidade de Deus. É você ter intimidade com o Pai. Você poder chegar lá e falar, Deus, bater um papo direto com Deus aqui, ó, na vertical aqui, e falar, Senhor, ó, é isso, me orienta, como que é a situação aí, me conta. Isso é ser uma mulher empoderada. E aí as pessoas deturpam, as pessoas querem queimar sutiã, sair nas ruas, bater panela, você não precisa de nada disso. Deus já te deu o seu valor, você não precisa de nada disso, você não precisa competir com o homem, não é nada disso. Você é para estar ao lado do homem, você é para ser uma ajudadora, para você estar braços dados com o homem, com seu esposo. Isso sim é você ser uma mulher empoderada. Outra coisa que doutora, peraí, diga que eu tô assim, assustado com um monte de coisa. Que fantástico. Você é empoderada quando você tem a certeza, vou terminar aqui, que você é herdeira, cidadã do reino. Você quer coisa mais linda que essa? Você tendo todas essas convicções, minha amada, você pode qualquer coisa. Porque o seu potencial Deus já te deu. Aí o que acontece? Você só precisa desenvolver seus potenciais de acordo com o seu propósito aqui na Terra. Olha, doutora, vamos lá. Eu fui aqui marcando algumas coisas assim. Primeiro assim, que foi a quebra da palavra empoderamento, né? Você já quebrou ela direto, enaltecer. Eu achei isso espetacular, a forma que você falou de enaltecer, mas assim, enaltecer a essência da mulher na vida de outra, né? Enaltecer o que? A sua essência, algo que está dentro de você, para outra pessoa. Porque eu entendo que assim, como a gente escutou lá, nós somos pecinhas de Lego, né? Nós somos montados. E quando a gente se conecta a outras pessoas, é como se a essência de Deus fosse conectada através de outra pessoa na nossa vida. É aquilo que faltava.
né? Aquilo que faltava, aquela pecinha que faltava, ela foi instalada na nossa vida. E essa missão que você disse assim, a mulher se tornar empoderada, para ela poder enaltecer, para ela poder viver o melhor que ela tem nessa terra. Porque tudo isso que você falou, se é uma mulher que tem propósito, que ela tem uma identidade ativada, certo? Que ela tem um propósito para fazer nessa terra. A função dela é sim levar o reino, é sim mostrar que uma mulher pode conquistar o que ela quiser dentro do seu propósito. É sensacional. É sensacional. E é uma ideia que eu digo aqui, eu tenho grande parte das minhas clientes são mulheres. Grande parte delas são mulheres. Sim, talvez eu digo que 85% das minhas clientes são mulheres. E quando eu vi o seu propósito, eu falei, não, eu preciso me conectar com a doutora, que eu achei espetacular tudo isso. E quando a gente está conversando, eu digo para elas, eu falo assim, olha, tudo já é seu. Né? E é verdade. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? Tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo está em vós. Isso está em vós. Então, já é, né? Já é seu. Já está dentro do seu domínio. Basta você o quê? Entender essa identidade, esse propósito, para poder passar isso para as pessoas através do quê? Através da área que você trabalha, através do que você faz, através da profissão que você escolha, através do seu transbordo. E, doutora, a gente fala muito sobre identidade e sobre propósito. Como que a mulher ativa isso hoje? Quais que são os recursos que você tem transbordar na vida das pessoas para ativar isso e para levar isso para as pessoas? Ó, nós vamos quebrar mais um paradigma aqui que a gente aprendeu lá no IP. Eu vou usar aqui Por favor. Essa sentença aqui que o Pablo usou lá e que eu amei, ó. Muita gente acredita aí que o homem veio do macaco. Sim. Eu, como médica, eu falo, eu tenho que esquecer o meu lado racional, o meu lado esquerdo do cérebro, e eu tenho que usar o meu lado direito e acreditar naquilo que Deus me falou, que está lá na Bíblia, em Gênesis 1:26, né? 1:26. Que a gente faz semelhança ao Criador. Se você acha que você veio do macaco, que você é um animal racional, então você não foi criado no 6º dia. Você foi criado no 6º. No 5º. No 5º dia. Então, se você foi criado no 6º dia, você é a imagem e semelhança do Criador, você veio para dominar todas as coisas. Então, se você não está conseguindo dominar as coisas na sua vida, significa que você ainda não acreditou que você veio do Criador e você foi feito no 6º dia. Se você ainda não entendeu a sua identidade, deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Identidade tem muito a ver, sabe com o quê? Com autoconhecimento. Ou você vai fazer uma viagem investigativa para dentro de você mesmo. Você vai falar assim, ó, talvez você tá travada aí, você ainda não entenda quem você é, e aí você fica usando máscaras sociais para você representar a pessoa que você é. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não é nada disso. Você não é essa pessoa que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que a sua mãe colocou na tua cabeça que você é, ou que o seu irmão colocou que você é. Você tem que entender que você tem o DNA de Cristo na sua essência. Que Ele é o teu Criador, que foi Ele que te formou e que você é a imagem e semelhança dele. Quando você aceita isso, é só você aceitar. Só aceitar. Você aceitou, você ativou a sua identidade, acabou. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu posso todas as coisas, nada pode me deter, nada é impossível. A partir desse momento, as coisas começam a fluir na sua vida, as coisas ficam mais fáceis, né? E aí eu te convido, mas eu não consigo ativar a minha identidade. Busca uma intimidade aí com o Criador, se conecta com Ele, fala, Senhor, me mostra, Deus, cadê? Me mostra a minha identidade. Eu tenho certeza que você não vai sair sem descobrir essa sua identidade quando você fizer essa busca interior, quando você pedir para Deus. Mas você tem que acreditar. Eu posso até falar para você, você é a imagem e semelhança do Criador. Eu posso, o Flávio pode falar, mas quem decide é você. A decisão de acreditar é sua. Deixa de usar o lado racional do seu cérebro, o lado esquerdo, vamos usar um pouquinho o lado direito. Porque o nosso cérebro, ele tem esse déficit cognitivo aí, ele tem um viés cognitivo, que ele tende a levar você sempre para o racional. Aí quem tem mania de racionalizar, não consegue aceitar as coisas que vêm do alto. Porque aí você o coração do homem pende
O coração do homem pende para a esquerda. Gente, eu que sou médica, eu amei isso, você não tá entendendo. Eu tô com isso aqui cravado no meu peito. Aí quando as pessoas me falam, eu já tenho a resposta agora formada, né? Doutora, olha só, isso daí que você está falando, que você está transbordando, é algo que quem conversa comigo sabe. E é algo que eu explico muito isso. E quando eu tenho oportunidades de ministrar na igreja ou coisas assim, a gente fala sobre isso. Realmente, quando eu entendi isso, essa virada de dia, do quinto para o sexto dia, na criação, quando eu entendi que Deus falou assim, agora para, eu criei tudo, agora eu paro tudo que eu estou fazendo e eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança. Nossa, quando eu falei isso, eu falei, pronto. O que eu preciso já está aqui. Já está na minha mão. Aí depois você pega, quando os Salmos diz lá, que os céus, né, é do Senhor e a terra ele deu para os homens, aí você começa a ver as coisas assim, você fala assim, meu, tem um link, eu preciso. Não, total. Ontem, doutora, eu fui convidado ontem para participar de uma roda de entrevista com alunos da ETEC, aqui da cidade de Adamantina, é uma cidade vizinha da onde eu moro. Eu fui convidado a participar e tinha pessoas ali de 16 e alguns até de 30 anos, porque ETEC é o curso profissionalizante. E aí eles começaram a me perguntar sobre empresa. Começaram a perguntar como que é montar uma empresa, como que é. E eu logo já quebrei qualquer ideia que eles estavam na cabeça. Eu falei, olha, se você quer criar uma empresa, a primeira coisa que você tem que ter é um propósito para ela. O que você vai fazer com essa empresa? O que você vai fazer através desse seu negócio? Qual é a quantidade de vidas que serão impactadas com o que você vai transmitir? É isso aí. Depois que eu comecei a entender isso, doutor, depois que Deus instalou esse software, que eu falo muito que pensamentos, eles são sementes. Depois que eu entendi essa sementinha e eu joguei ela no meu cérebro de uma forma que ela brotou e ela hoje gera frutos, eu falei assim, meu, acabou. O meu propósito hoje é levar vida para as pessoas. E vida em que sentido? Através de uma melhor gestão de tempo, de uma melhor organização, enfim, eu encontrei o meu propósito. E eu transmito isso para as pessoas de uma forma que, assim, qualquer outro pensamento sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre vencer, fica tudo em segundo plano. E quando a gente consegue atingir algo assim, eu estava escutando hoje, o Pablo estava numa live com o pastor Thiago Brunet. Não sei se a doutora teve a oportunidade de assistir. E você ouvir dois homens que são prósperos financeiramente de uma forma absurda. Mas eles falando sobre transbordar na terra, você fala assim, meu, a nossa missão é passar isso. A nossa missão é transbordar. Posso fazer um parênteses, Flávio? Deve. Aqui eu imagino que nos seus seguidores, poucas pessoas me conhecem, até você não conhece muito o meu testemunho, mas Deus me prosperou muito financeiramente. A minha família, Deus abençoou muito financeiramente. Sim. Eu tive a oportunidade de morar 8 anos nos Estados Unidos. Deus me deu, Flávio, Deus me deu tudo que você possa imaginar. Eu conheci o mundo, viajei o mundo, eu morei nos Estados Unidos na melhor casa do lugar que eu vivia. Coisas assim que eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida. Só que aconteceu uma coisa. Deus fez tudo isso e eu desviei do propósito que Deus tinha para minha vida. Eu não usei aquilo que Deus me deu para poder transformar vidas. Eu não usei aquilo que Deus me deu dentro do projeto que Deus tinha. E eu paguei um precinho muito caro por isso, porque Deus teve que falar assim para mim, opa, peraí. Foi aquilo que eu te falei lá no começo. Deus veio e falou assim, para tudo, eu vou te desconstruir inteirinha, eu vou te consertar, te reconstruir novamente, remodelar você e reconstruir. Programada para o propósito. Eu comecei a colocar o meu coração em algumas coisas que não eram onde Deus queria. Eu tinha um propósito, eu sabia que era o propósito, que Deus tinha me dado tudo aquilo para poder abundar na vida de outras pessoas, mas não da maneira como Deus queria. E aí Deus falou assim, ó, para tudo, opa, vamos parar aqui. Aí foi quando eu
passei pela parte que eu fiquei viúva, que eu enfrentei uma situação muito difícil dentro da minha casa com as 2 filhas, e eu venho sendo reconstruída neste processo. Não significa que eu abandonei a Deus, porque olha que engraçado, eu fui criada dentro da igreja, eu tenho uma base cristã, desde pequenininha. Minha bisavó foi uma das fundadoras do Círculo de Oração lá no Pará, naquela época. Só que eu comecei a fazer as coisas sem pedir o direcionamento de Deus, sem falar, Deus, qual é o propósito que o Senhor está me dando? E aí Deus me chamou de novo e agora eu estou nesse processo. E Deus foi tão bom comigo que Ele falou, vou te ensinar e você vai usar agora tudo que eu te dei para poder ser aplicado no reino. E hoje a minha visão é essa, pegar o que eu tenho. Eu sou mordoma do que eu tenho, não é meu. Tudo Sim. que tem aqui hoje é para que eu possa usar para ajudar vidas, que nem eu faço lá no projeto. Eu toco o projeto sozinho. Eu nunca falei, olha, eu nunca fui pedir ajuda financeira de ninguém. Eu falei, Deus, eu vou fazer. É o que eu posso fazer? Hoje, dentro das minhas condições, é o que eu posso fazer? E aí, muitas vezes as pessoas ficam esperando assim, ai, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho condição financeira suficiente para fazer isso. Deus não quer que você tenha condição financeira. Porque muitas vezes você vai ter condição financeira e você vai ser igual. O que Deus quer que você faça é só que você dê o primeiro passo e faça assim, ó. Eu vou fazer. Vai e faz. E sabe o que aconteceu? Eu hoje não preciso nem pôr a mão no bolso. Gente, é absurdo o que Deus faz. Porque o que esses caras estão fazendo é isso. Chega uma hora que você nem precisa pôr a mão no bolso. Deus vai mandando gente. Olha, eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com aquilo. Hoje eu tenho uma gama de pessoas que vão lá. Ontem eu estava lá no projeto e aí entrou uma pessoa lá que eu nem conhecia, parou um carrão lá na porta, entrou e falou assim, quem que é responsável aqui? Falei, eu. Ele falou assim, você aceita doação? Eu falei, claro que eu aceito. Claro. Aí ele falou, a gente está arrecadando toneladas, não sei o que disso, toneladas daquilo, roupa. Eu falei, claro que eu aceito. Eu falei, Deus, que coisa maluca, né? Você não precisa bater na porta para pedir as coisas. Tudo vem, desce, assim, ó. Eu falava, Deus, mas e se acontecer de eu não conseguir? Voltou. Ops, estou aqui. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Propósito é isso. Aí, o que Deus fez? Deus me encheu, a minha caixa começou a vazar por cima, que é aquilo que a gente estava falando. Sim. O transbordo, e eu comecei a transbordar na vida das pessoas. E aí, o que está acontecendo? Cada vez que eu faço mais, Deus manda mais. Eu faço mais, Deus manda mais. Eu falo, Deus, o negócio é um mistério louco aqui. Gente, é absurdo. Top. Então, o que eu quero falar para você? Às vezes você fica falando aí, eu não sei o que fazer, eu não tenho... Cara, faz qualquer coisa. Visita uma amiga que está precisando de uma palavra. Vai no hospital, fazer capelania no hospital. Vai lá, leva um panetone, sei lá, qualquer coisa, um bolinho. Compra um monte de bolinho de R$2, entrega no leito, só fala assim, olha, Deus te ama. Tá? Jesus te ama. Você aceita Jesus como seu salvador? Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Então, vai numa creche, abraça uma criança, vai num asilo. É isso. Religião, não é religião que a gente está falando aqui. A gente está falando... Na verdade, religião, o que Deus falou? A única coisa, que era você cuidar de órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas. É isso, a verdadeira religião. Sim. Sim. Não é a verdadeira religião? Então, as pessoas ficam tão apegadas a uma instituição, a um negócio, e elas ficam esperando que a igreja faça. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem assim para mim. Ai, eu vejo vindo seu trabalho, que lindo. Pena que as igrejas não fazem isso. Eu falei, você está esperando o que para você fazer? Você é paternalista porque você quer que a igreja faça tudo, você quer que o governo faça tudo. Deus não quer que você fique esperando. Dá o primeiro passo. Não fique esperando tudo dos outros, não fique esperando tudo da igreja, tudo do pastor. As pessoas têm mania de sentar e ficar esperando que tudo aconteça. E a pessoa tem que dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, aí Deus envia os anjos, Deus envia as pessoas. E a gente não faz força. Quando você está no propósito, você não faz força para nada. Tudo acontece. Então, isso é propósito. Nossa, sensacional. Doutora, agora eu queria... Me empolguei aqui, né? Vamos lá, eu vou... Não, espetacular. E eu vou seguir uma linha agora, porque eu tenho certeza que esse seu testemunho não está aqui nas perguntas, tá? Mas Deus falou agora. Todo no roteiro esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Esse seu testemunho, eu acho que ele vai tocar na vida de todas as pessoas que estão aqui agora. Eu gostaria que você falasse sobre assim, vamos lá. Eu quero contar uma história breve para que você conte a sua, certo?
Quando Zacarias, ele vai no templo, Deus pega e envia o anjo e fala, olha, você vai ser pai de José. Lá na história, lá atrás. O que ele faz? Ele não acredita, e aí Deus fala assim, o anjo fala assim, eu só vim entregar a mensagem, a partir de agora você está mudo. Por que ele ficou mudo? Para que ele não fosse a voz de incredulidade sobre o propósito da vida dele. Agora, eu imagino, doutora, você que tinha toda uma história, ok? Toda uma credibilidade na parte médica, que isso não some só porque você não atua mais, mas eu imagino as pessoas na sua cabeça dizendo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que foi romper com isso, e como que está sendo agora as pessoas colhendo o seu fruto. Porque quando você é disruptivo, você passa por 3 etapas. Primeiro, pela parte da vergonha, será que eu vou fazer? Segundo, pela parte do escarnecer, as pessoas começam a falar mal de você. E terceiro, as pessoas começam a te copiar. Então, como que foi esse processo? Conta para mim, que eu estou curiosíssimo para saber como foi todo esse processo. Confesso, assim, que não foi fácil, porque eu fiquei durante quase 5 anos atuando aqui em Cuiabá. Eu morava fora, eu morava nos Estados Unidos, aí eu voltei para... E aí, para eu não ficar parada, eu voltei a atuar aqui em Cuiabá, então eu tive que começar do zero, mais ou menos assim, né? Depois que eu fiquei viúva. E aí, todo mundo ficou encantado. Nossa, ela voltou a atuar. A minha mãe, a felicidade dela. Ah, ela tá aqui atuando na nossa cidade, consultório montado, tudo indo lindamente. Fiquei 2 anos trabalhando no Hospital do Câncer, rodando o interior do estado inteirinho. Fui pro Xingu, fazendo diagnóstico de câncer de pele. Todo mundo, uau, agora vai o negócio, agora ela vai deslanchar. Só que dentro do meu coração latejava um negócio assim, eu falava, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. E Deus falava, não se contente com isso aqui. No último ano, eu ia pro meu consultório com vontade, sabe aquela, desculpa a palavra, aquela vontade de vomitar. E você chega no lugar e você fala, não é isso, Senhor, não é isso que o Senhor me chamou para fazer. Eu não vou ficar presa dentro do consultório, eu preciso correr, eu preciso falar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aí foi numa live, eu já estava insatisfeita, eu estava participando de uma live do Pablo e o Pablo me chamou ao vivo. Quando ele me chamou ao vivo, ele começou a me questionar, eu falei assim, acabou, encerrei a minha carreira de médica, fiz a minha etapa, o que eu tinha que fazer até aqui como médica, a partir de agora eu vou seguir outro voo. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é falar da sua palavra para as pessoas, para as nações, que é o que eu tenho, é o que Deus tem de promessa na minha vida. Aí, no meu cérebro começou a entrar em colapso, mas como que você vai fazer isso? Como que você vai contar para as pessoas? E agora, e sua mãe, e seu pai, eles vão infartar, porque de novo você vai falar que você não vai atuar, e você vai fechar consultório, e você vai viver como e a sua vida. Pois bem, aí ele falou uma coisa para mim interessante. Ele falou assim, vai lá agora e magoa quem você precisa magoar. Toma o controle de novo da sua vida. E aí foi quando eu cheguei para minha mãe, para o meu pai um dia e falei, eu vou fechar o consultório. Não vou mais atuar. Mas você vai fazer o quê? Falei, eu vou pregar a palavra, o evangelho e vou ser aquilo que Deus me chamou para ser. Mensageira da palavra. Mas você não pode fazer as duas coisas. Eu falei, eu não vou deixar de ser médica, eu vou continuar sendo médica. O meu diploma tá lá, para o que eu precisar. Sim. É o que me abre muitas portas, tá? Hoje as pessoas me respeitam, porque quer queira, quer não, eu tenho um diploma, me abre portas onde quer que eu chegue. Sim. Mas eu vou seguir um caminho de pregar o evangelho, de transbordar na vida das pessoas, de trazer aquilo que Deus quer que eu fale para a vida das pessoas. E a partir daí, gente, foi um mover assim, Deus começou a fazer assim na minha vida, coisas que estavam travadas na minha vida, que há muito tempo eu esperava, decisões na justiça, coisa de família que precisava ser resolvido. Deus foi pondo tudo, alinhando todas as coisas. Deus tem feito um alinhamento na minha vida. Deus tem alinhado as coisas. Quando eu entrei no propósito que Deus queria, foi. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas você vai fazer o quê? Eu falei, olha, a minha intenção é dar palestra. Eu quero ser palestrante, dar palestra que vão edificar e transformar vidas, mas as pessoas, mas e aí? E a parte financeira? Gente, é o que eu falo. Eu tinha uma condição para eu poder fazer esse processo. E eu tinha uma reserva. Então, não é assim, larguei tudo do nada, né? Então, as pessoas às vezes falam, você tem que ter uma programação, claro, porque eu vejo que tem muita gente aí que
mãe de família, solteira. Muitas mulheres me perguntaram, eu sou mãe de família solteira. Uma médica me perguntou, o meu caso é igual ao seu, eu tenho uma filhinha, eu não quero mais atuar como médica. Eu falei, olha, você tem como se manter? Então, faz uma programação para você ir se desligando aos poucos. Então, tem todo um processo. E aí, depois veio aquela fase, todo mundo falando assim, ela surtou. A primeira coisa que me falaram foi assim, pastor, ela surtou. Tá surtada, tá louca. Como que uma pessoa larga a dermatologia, que é o sonho de todo médico hoje, todo mundo fala, quer ser dermato, ganha dinheiro. Mas para mim, nunca foi questão de dinheiro. Sabe por quê? Porque o meu coração nunca teve no dinheiro. Uau. O meu coração, desde pequena, eu orava, olha, minha oração para Deus era assim, Papai do céu, eu quero ter uma família igual a minha. Eu quero casar, ter uma família e ser feliz. E viajar 2 vezes por ano. Gente, olha o que eu pedia para Deus. Eu lembro na faculdade, eu orava igual uma criancinha. Eu sempre fui carente, tá? E eu orava assim para Deus. Então, foi o que eu pedi para Deus. E Deus foi tão generoso comigo, tão generoso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de transbordar. Eu não tô falando isso para me exaltar, não é isso. Eu quero que você entenda. Para você não pôr o seu coração no lugar errado. Então, Uau. se hoje eu tenho tudo que eu tenho, e se Deus me prosperou, foi porque Ele quis e porque eu estive dentro do propósito que Ele queria. Então, às vezes você está preocupada aí, eu quero ganhar dinheiro. Cara, esquece ganhar dinheiro. Pensa no propósito. Porque quando você está no propósito, o negócio faz assim, dinheiro, é tudo. Flui naturalmente. Tudo. Flui. E, outro parênteses, pastor, só pra gente finalizar. Às vezes, eu tô assistindo as lives lá e tem muita gente aqui que também assiste. E às vezes você pensa assim, eu quero ser uma mulher, um general de guerra, eu quero ser bem-sucedida financeiramente. E Deus está me mostrando uma coisa que as pessoas podem estar confundindo. Bênção financeira, para quem está dentro de um casamento, para quem está dentro de uma família, eu acho que a mulher nunca pode querer ser esse comandante lá do top. Você tem que estar parceira com seu esposo. Porque a cabeceira tem que ser o homem. Você não pode querer substituir o papel do seu marido e estar acima dele. Então, vocês têm que fazer isso, ó. Porque se a mulher cresce mais do que o homem... E aí, pastor, como fica a palavra? Já disse que não vai dar certo, né? Não vai rolar. Né? Não, doutora, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que você tem falado é algo que é a minha missão para ativar na vida das pessoas. Principalmente tudo isso que você falou com relação a você entender a sua posição. Não adianta a gente prosperar de um tanto, ou você ter o que você quiser, você conquistar o que você quiser, se você perder o seu ministério mais importante, que é a sua casa, que é a sua família. Eu passei por uma situação uma vez, onde eu tive a oportunidade de atender uma pessoa. E eu entendi, doutora, que assim, o sentido que ela estava querendo que eu atendesse era para que ela destruísse a família dela. Eu senti na conversa, no papo, o que ela queria. Eu de bate-pronto falei assim, olha, você me perdoa, mas eu não vou te atender. Ela, por quê? Porque quando você tiver um propósito real, aí sim eu vou te ajudar a você conquistar o que você quiser. Mas com esse seu intuito, eu não vou te atender. E depois que eu virei essa chave na minha mente, eu falei assim, depois eu fiquei pensando, quando eu vim embora, né, da reunião, fiquei pensando, falei, gente, o que eu fiz, né? Eu deixei uma oportunidade financeira, mas eu falei, poxa vida, mas o meu propósito é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Do que qualquer situação dessa. Então, é algo que eu luto, doutora, diariamente com todo mundo que eu converso. Às vezes eu levo as folhinhas de gestão, né? Eu levo a minha instrução sobre gestão e a gente fala, reunião de 1 hora, 1h30, a gente fala 10 minutos sobre gestão e daqui a pouco entra totalmente a outra parte da história, porque nós temos realmente um propósito. Eu imagino a doutora consultando e algo vindo na sua cabeça, falando assim, fala sobre outras coisas, fala que tudo isso que ela está sentindo é porque era mais um divã do que um consultório. Eu imagino as pessoas comentando que tinha algum problema, você fala, isso é porque você não tem a identidade de filha, ativa a identidade que resolve, ativa essa identidade que tudo isso vai passar, ativa saber quem você é, que tudo isso vai passar. E tem algumas pessoas que eu tenho atendido, doutora, e que elas têm entendido isso de uma forma que tem sido um transbordar maravilhoso. Porque assim, é o que você falou.
seu copo foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E assim, quando o nosso copo enche, eu não sei se você já fez isso, e eu já fiz isso algumas vezes para testar. Você pega um jarro de água e você vai enchendo o seu copo. Você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo. Quando ele chega no topo, faça isso, você teste e olhe isso. Quando ele chega no topo, ele tem um processo de rompimento que ele demora um pouquinho mais para transbordar. Ele vai fazendo aquela bolotinha em cima, né? Aquela bolotinha. E ele vai, é como se estivesse rompendo uma membrana que eu imagino a nossa própria mente brigando, nosso cérebro, nosso hardware brigando com a nossa mente, falando assim, meu, segura isso aí. Agora, na hora que você transborda, que você estoura essa membrana, é a hora que o quê? Principalmente, quem que tem que ser impactado com tudo isso? Quem está ao seu lado. Quem está ao seu redor. O seu primeiro ministério. Que é quem? É a sua família. É quem está dentro da sua casa. Então, quando eu digo isso para as pessoas, eu recebi uma vez a mensagem de um recebi a mensagem, não, ele conversando comigo, o marido de uma cliente falou assim, obrigado. Aí eu, por quê? Pela mulher que você transformou. Aí eu falei, uau, é isso. É quando a gente consegue transbordar a vida das pessoas de uma forma que elas levem isso para quem está com elas. Porque elas levem isso para quem está do lado delas. Para que não seja só um negócio, que seja só para ela. Poxa, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou ter minha profissão, eu vou ser... Mas e as pessoas que estão ao seu redor? Como elas estão sendo impactadas? Deus só vai entregar e as coisas só vão acontecer na sua vida. As pessoas às vezes falam assim, quando eu dou palestra, eu falo muito sobre Deus nas palestras e eu não falo sobre religião. Eu falo muito sobre Deus. E eu uso assim, se eu falo Deus, se você entende como força maior, como luz, enfim, você entenda como você quiser. Eu entendo como Deus e como Criador e como a fonte. E quando eu falo isso para a vida das pessoas, quando eu começo a falar, eu já vejo os olhinhos assim, ó, sabe? Os olhinhos já brilham assim. É incrível. Quando a gente começa a falar nas palestras, os olhinhos já brilham. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Peraí, deixa eu escutar o que vem aí. Porque primeiro vem aquele preconceito. Isso aqui vai virar um culto. O que vai acontecer a partir de agora? Né? E aí quando você começa a falar sobre cristianismo, a essência do transbordar, a essência de você multiplicar na vida das pessoas, independente da religião que você siga, óbvio, eu tenho a minha religião, a doutora também tem a minha religião, eu sou pastor evangélico, mas independente disso, você transbordar na vida das pessoas é algo espetacular. E quando a gente começa a receber, doutora, esse feedback das vidas, que eu acredito que seja essa fase que você está vivendo agora, que é você receber demais, esse feedback, é bom demais. Não tem preço, vocês não têm noção, não tem preço. Não tem preço. Você sabe que lá do projeto já tem 2 pessoas que já saíram do centro de recuperação, já estão trabalhando, e uma delas restaurou a família depois de 15 anos nas ruas. E você sabe que quando eu comecei esse trabalho, muitas pessoas falaram assim para mim, você é louca? Você vai jogar seu tempo fora, esse povo não tem mais solução. Inclusive, escutei até de pastores isso, tá? Ah, isso é perder tempo, isso é jogar tempo seu no lixo. E, gente, sabe o que acontece? As pessoas não entendem que quando você faz o que eu faço, por exemplo, eu que cuido de pessoas em situação de rua, quem está sendo curado lá dentro não são eles, sou eu. O maior motivador... Trabalha em mim. Deus trabalha em mim, sou eu que saio de lá saltitando. E às vezes as pessoas ficam lá sentadas no sofá, com depressão, com problema. Gente, vocês não têm noção qual é o maior motivador de ânimo da face da Terra. Sabe qual é o maior motivador de ânimo? Já está comprovado com pesquisa e tudo. É você ajudar quem está pior do que você. Se você acha que você não pode ajudar, você está enganado. Eu nunca sei pouco demais que eu não possa aprender, e eu nunca sei mais, eu nunca sei muito que eu não posso aprender, e nunca sei pouco demais que eu não posso ensinar. Posso transmitir. Então, às vezes você fala assim, eu vou lá fazer o quê? Meu, é 1 hora que você fica sentado lá, que você conversa com uma pessoa, que você dá uma palavra de esperança para ela, quem está sendo tratado não é ela, é você, mais ainda do que ela. E as pessoas não entendem isso. Então, eu falo para as pessoas, por que eu vou lá ser voluntário, por exemplo, no seu projeto? Eu falo, por quê? Porque quem vai ser tratado é você. É você que vai ser tratado, não é a pessoa. Sensacional. A mudança, ela sai de dentro para fora, né? Primeiro você tem que cair para dentro de você.
A Bíblia, ela fala algumas vezes caindo em si, né? O filho pródigo, ele chega, quando ele fala, eu caí, caindo em si, aí ele entende tudo, que o pai dele é generoso e que vai receber de volta. Mas caindo em si, quando a pessoa ela cai para dentro dela mesmo, né? Ela percebe e fala, poxa vida, eu ajudando as pessoas, eu vou me transformar, né? Isso aí. Eu vou poder contribuir para as pessoas. E doutora, eu gostaria que você comentasse sobre algo aqui, que você mandou seu material, eu achei incrível, eu li ele uma vez, eu li a segunda vez, eu li a terceira vez, e nessa terceira vez eu vi algo assim, você falou sobre o IP, né? Aham. Sobre o IP. Eu Explica achei legal isso, aquilo. explica isso e como que as pessoas podem usar os recursos que ela tem para poder impactar outras vidas. É que a gente aprendeu lá que o IP é uma... Você tem um IP nas redes sociais aí, tem o IP, que é aquele IP válido e inválido. Sim. O IP inválido é aquele que você só usa para sua rede local, por exemplo, para o seu escritório, para você fazer as coisas internas. Então, esse IP, ele não é válido para você poder acessar a internet, para você ter uma visão aí na internet. Gente, só fazendo um parágrafo, que acho que a gente não falou, pastor, ó, Flávio. Pessoal, anota aí o que a gente está falando. Dá print, posta, marca aí o Flávio, me marque, gente, por favor, porque isso aí é o feedback que a gente vai ter depois de vocês, se está sendo legal ou não, tá? Vai mandando aí os comentários e vai marcando a gente, depois vocês postam lá, combinado? Então, assim, ó, você tem o IP inválido e o IP válido. Então, o IP inválido, você não consegue acessar a rede, você tem restrição de acesso da internet geral. E o IP válido é aquele que você vai poder acessar a internet de uma maneira geral. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje é que a gente tenta te validar, ativar o seu IP para que você tenha esse IP válido e aí você consiga, através desse IP válido, acessar governos, acessar a sociedade, acessar reinos e através desse IP você comece a propagar aquilo que você tem para você poder transbordar. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente precisa te ativar a sua identidade. Você já aprendeu aqui como você ativa a sua identidade. Sim. Depois você descobre o seu propósito, que é intuitivo. Você já sabe a sua identidade, você já vai saber o que você tem que fazer. E aí, a partir de então, você vai ter que ser validado o seu IP para que você possa ter acesso a essa rede, essa internet, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje, e começar a transbordar na vida das pessoas. Gente, você precisa começar a usar suas redes sociais, não para ficar postando fotinha sua na praia. Claro, de vez em quando você pode postar, não tem problema. Mas não para ficar com coisa fútil. Aproveita isso aqui, que é um canal, que é uma voz que você vai ter para você se tornar essa mulher empoderada pela palavra, para você de Deus, para você gerar conteúdo de valor, para as pessoas olharem para você e falar assim, meu, o que essa pessoa tem de diferente? Porque aí o que acontece? Automaticamente as pessoas vão começar a vir atrás de você. É aquela coisa, você não precisa fazer força nem para ganhar seguidor na internet. Porque quando as pessoas te reconhecem como um canal que está transmitindo algo que tem valor para a vida delas, elas vão querer te ouvir. Você não precisa ficar procurando pessoas, né? E aí você começa, que nem o Flávio falou, você começa, os seus primeiros ouvintes são aquelas pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus filhos, os seus amigos, e depois aquilo vai se propagando. E aí eu falo, as pessoas falam, mas eu vou falar o que eu sei. Ai, você sabe que eu tenho várias amigas médicas dermatos que não abrem a boca porque tem medo de ensinar aquilo que sabe e medo de concorrência. Gente, Imagina. Isso é a coisa mais absurda. O Flávio podia esconder tudo aquilo que ele sabe de marketing, do que ele está fazendo. Não, ele transborda. Sabe por quê? Sabe por que eu estou aqui transbordando? Porque quanto mais a gente dá para vocês, mais conhecimento a gente recebe, mais a gente é obrigado a estudar, mais o negócio flui e a gente consegue transmitir para você e você começar a transmitir para outras pessoas. Isso vira uma rede, gente, que ninguém segura. Ninguém segura. Isso eu falo tanto na parte, pode ser na parte espiritual, mas você também pode entrar aí no seu negócio. Use o seu negócio como um canal para você atrair pessoas. Você vai, eu sei fazer bolsa, até coloquei o exemplo lá. Eu sei fazer bolsa, sou designer de bolsa. Dá um curso de design de bolsa aí online e aproveita para falar, olha, quem me capacitou foi Deus, quem me ensinou foi Deus. E vai transmitindo aquilo que Deus está te dando. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não começam a falar, porque ela vai falar assim, mas eu só tenho 100 seguidores. Gente, 100 é um número absurdo. Imagina você 100 pessoas.
100 pessoas dentro de um curso, de uma sala de aula te ouvindo. É isso aí, é a mesma coisa. Gente, é gente pra caramba. E aí você não valoriza essa ferramenta que você tem. Então, gente, usa seu Facebook, seu Instagram, seu Telegram, seu Twitter para transbordar na vida das pessoas. Para de se envolver com fofoca, com conversa fiada, com coisa, com canaliza essa energia errada. Você tá usando para viver no meio de picuinha, para viver no meio de DR com as pessoas. Gente, esquece, vai cuidar da sua vida, vive a sua vida. Você precisa viver a sua vida. A partir do momento que você começa a viver a sua vida, você tem o controle dela, você domina as suas emoções, porque a pior coisa é uma pessoa que não domina a emoção, uma pessoa descontrolada, que se alguém fala uma coisa, você vai lá na rede responder. Tá? Gente, não é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para transbordar, para trazer pessoas, para que essas pessoas ouçam o que você tem para falar e você faça a diferença na Terra e você deixe um legado. Eu te faço uma pergunta hoje. Se você morresse hoje, o que você deixou para essa terra? Qual foi o seu legado? Na hora que Deus te chamasse lá diante dele para você prestar conta dos dias que ele te deu, você passou mais dias da sua vida fazendo o quê? Reclamando? Brigando? Fofocando? Ou você passou a maior parte do seu tempo criando conteúdo, coisas edificantes, coisas que vão transformar a vida de pessoas? Doutora, isso que você falou é algo tão sério. Ó, nós temos aqui mais 5 minutos. Então vamos lá. Você já tem que tirar foto, hein? Vamos já tirar a print aqui? Então antes da gente terminar? Vamos lá, vai. Dá um sorrisão aí. O meu foi. Aí, show, foi. O meu também foi aqui. As pessoas... Bom, doutora, ó, o que você falou sobre reclamar é algo tão sério. Eu estava lendo, estudando algumas coisas. A cada 5 minutos que a gente reclama, nós perdemos 55 minutos de imunidade física. Aí, esse é bom. Olha só o nível que é o negócio. Então, em vez de você perder tempo reclamando, gente, vai para cima. Busca fazer aquilo que está na sua frente. É aquele passo. Mas sabe por que as pessoas não fazem, doutora? Isso eu entendo há um tempo. Porque as pessoas não dão valor em algo chamado... Se você quiser marcar aí, é o poder do pouco. O poder, vou comentar aqui. O poder do pouco. A gente só enxerga o quê? Aquele grande resultado. A gente só enxerga quando você pega e você compra um carrão para você mostrar e para você provar para outra pessoa que você prosperou com o seu carrão. Só enxerga quando você compra aquela casa para você mostrar o resultado que você tem com aquela casa. Mas, na verdade... O poder do pouco é o total sentido de prosperar. Que é você crescer um pouco em tudo. É isso. Né? Você falar assim, poxa vida, eu nunca transbordei a vida de pessoas. Comece com quem está do seu lado, com essa pessoa que está ali. Eu gosto de falar uma frase nas palestras, que é uma frase muito confusa, que eu falo assim, doutora, a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Vamos lá, vou repetir. Gostei. A coisa mais importante. A coisa mais importante. Faça, que é isso? Pelo amor de Deus, né? É o que está do seu lado agora. É quem está aí com você. Acabou, né? Haja. É quem está com você agora. Essa pessoa que está com você nesse momento. Doutora, olha, muito, muito obrigado por ter aceito isso. Eu tenho certeza que Deus vai te levar em lugares altíssimos, coisas maravilhosas. Porque isso que está dentro do seu coração foi feito para você transbordar, para você queimar na vida de outras pessoas. E isso vai ser natural. Vai ser natural. Porque a prosperidade é natural, né? A pobreza é resistência. Então, gente, isso que está... Eu não aceito nada mesmo na minha vida do que a prosperidade, ó. Isso é natural, natural. E deixa aí, doutora, uma mensagem final para a gente encerrar para as pessoas. Tome hoje a decisão de ser essa pessoa empoderada. Essa pessoa empoderada pela palavra. Não queira ficar competindo com ninguém. Seja essa pessoa que vai ser empoderada para você poder ajudar outras pessoas. Para você poder levantar outras pessoas. Tome essa decisão e saia desse leito. Eu fiz uma brincadeira. Saia dessa cama. Essa cama. Leito estreito e baixo que você está vivendo. Você já está dentro do seu caixão
antes de você ir para a eternidade, que é a sua cama. Então saia daí, porque leito era uma palavra usada para caixão pelos romanos. Saia, vá produzir, vá ser alguém, vai deixar algo, um legado nessa terra. Escreveram aqui, mas eu tenho vergonha, não importa, fala pouquinho, começa a falar, não importa. Se você é uma pessoa que sabe da sua identidade, você não se importa com o que os outros vão falar e você não vai ter medo de errar. Você está aqui para aprender. E foi assim que eu comecei. Eu era travada, eu não conseguia falar aqui. E hoje, olha onde eu estou. Eu saí do meu leito, eu tomei a decisão, eu saí do meu leito, eu deixei de ser alienada, eu comecei a cuidar da minha vida e hoje eu me tornei quem eu nasci para ser, que é essa mulher que tem a identidade de Jesus Cristo. E você nasceu para isso também. Sensacional. Gente, bem, enfim, vai ficar gravada isso. Depois eu vou baixar essa. Vai ficar gravada. Aí eu vou baixar essa live depois, eu vou pôr no meu feed também, que eu deixo lá no meu IGTV, todas as lives que a gente tem feito. Legal. E isso tem ajudado as pessoas que não podem estar a assistir depois. Mas eu tenho certeza que quem esteve aqui e quem assistir depois vai entender o que é o verdadeiro empoderamento. Eu te confesso que eu fui quebrado com relação ao que era empoderamento nessa live. E eu aprendo todos os dias. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem também serão impactadas por isso. Posso te contar uma coisa? Foi um problema essa live para mim, sabe por quê? Porque uma das pessoas que me ajuda, assim, que me orienta muito, ela falou assim, tem certeza que você vai por esse tema? Esse tema gera muita discussão e é muito usado para o feminismo. Eu falei assim, não, eu vou falar. Eu vou falar que as pessoas precisam entender. Ah, mas elas não vão achar que você está indo para o feminismo. Eu falei, não, quem assistir vai entender do que a gente está falando. Então, mulher empoderada, você nasceu para enaltecer outras mulheres e para elevá-las à categoria de filha do Pai amado. Corre lá e não deixa de fazer isso, por favor. Sensacional. Obrigado, doutora. Bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Tamo junto. Gente, ó, um abraço. Teve gente que marcou aqui, ó, como é bom ver sua mudança em sua vida. Assistir a live e marcou. Nunca esqueci, te acompanho, Michele. Ô, Ana Cláudia, um abraço. Tem vários comentários aqui, Flávio, ó. Segue lá a doutora, hein, gente? Vai lá, segue lá, dá um joinha nos posts dela, assiste os vídeos, ó, live top, parabéns, a Marina, ó. Jane Pérez, edificante. Olha que legal, quanta gente comentou. A gente deixa aqui meio fechado, não olha muito, né? Mas olha só. Não, teve muito comentário aqui, tá? Teve bastante comentário legal, ó. A Flávia que você falou, né? Tenho vergonha de aparecer. Vai pra cima que você faz, vai pra cima. Olha, Priscila, pessoas medíocres falam sobre coisas, pessoas más, maturidade fala sobre ideias, ter ideias, uau, prosperar. Meu, que legal. Ó, quando a gente ensina, aprende duas vezes, é isso mesmo, com certeza. Meu, que top, que top. Doutora, bom dia pra você. Um excelente dia aí pra vocês, um excelente dia aí. Viu, Flávio? Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, por você ter confiado aí no seu trabalho. Sim, nós estamos juntos sempre e o que precisar, conta com a gente. Valeu. General de guerra. Amém. Generais. Tchau, tchau.